corte, não se preocupe. Isso, cara. Tá bom? Hoje eu estou conversando com um amigo, colega e colaborador, que é o Luiz Castelões. Eu vou pedir, Luiz, para você fazer uma breve apresentação de sua pessoa. Em primeiro lugar, João, muito obrigado pelo convite. Você sempre me convida, eu fico tão alegre. Entendeu? Eu admiro o seu trabalho, o seu grupo. Tivemos colaborações super bacanas e é uma satisfação danada. Então, minha formação é em composição musical, né? Eu tive uma iniciação como qualquer músico, ou seja, criança. Dançar como criança, nascido nos embalos de sábado à noite, então dançar que nem um louco, depois tocar um instrumento, aulas de erudito e popular. Eu tive aula de teoria musical com 8 anos de idade, foi a primeira aula de música que eu tive. Então, assim, essa coisa da escrita, do pensamento, da teoria, teve presente desde o começo. E, obviamente, a prática também, porque a prática é estar com os amigos, né? Eu digo que eu sou músico porque eu tinha amigos, crianças, músicos, entendeu? Que tocavam. E você com 6 anos de idade, olha aquilo e fala, caraca, eu quero tocar esse negócio também. Sabe, nos anos 80, aqueles tecladinhos Cássio, sabe, japoneses, eu não sei se você lembra. Aquilo era o suprassumo da nova tecnologia. A gente ficava louco, né? É uma obra de arte japonesa, né? Uma coisa linda, entende? Então, né, depois Você teve uma formação também em conservatório. Você teve também uma formação formal em conservatório, etc. Não, então, não foi em conservatório, foi mais plural, heterogêneo, ou seja, eu tive aulas particulares. Tá? Então, eu ia buscar o professor, né? Tinha uma professora de piano erudito no meu prédio, então tinha aula de piano erudito com ela e tinha aula de violão com um outro cara que era da UFRJ, se não me engano. Um grande professor, que eu gosto de sempre citar, foi o Tomás Improta, né, de piano popular, aí já com 15 anos de idade e tal, quando eu realmente comecei a entender o que eu queria, né, da música, assim. E aí fiz composição musical em todos os níveis, ou seja, graduação, mestrado e doutorado, tá? Né, pela Unirio, primeiramente, depois em Boston, pela Boston University. E aí, bom, então a minha atuação, se eu puder resumir numa frase ou duas, no limiar, né, entre o universo da música de câmara contemporânea, música de câmara que às vezes é chamada de erudita, ou música séria, ou música de arte, dependendo da língua, e a música popular brasileira, né, que é a minha música, é o vernáculo, é onde eu cresci, entende? Eu sou do Rio de Janeiro, que é a capital do samba, então uma das minhas primeiras influências, a minha primeira influência no instrumento, eu posso te falar, foi o Baden Powell, entendeu? Então, meus pais tinham um LP, e eu botava o LP na vitrola, e eu ganhei um violão com 8 anos de idade, eu ficava imitando, e daqui a pouco eu estava imitando, porque criança é assim, né? Criança é uma esponja, então estava imitando, estava arranjando, eu tinha aula de teoria, então era fácil também construir as coisas. Então, essa foi a minha iniciação, né? E o mundo pop, né? Que por várias razões me interessa, né? Me interessa de um ponto de vista sensorial, por vezes, e por outras, de um ponto de vista conceitual. Ou seja, uma visão de música, uma visão de criação, uma visão de divulgação, uma visão de cultura, se você quiser, de como estar no mundo. Então, é uma mescla, não necessariamente harmoniosa, né, entre esses 3 mundos, ou seja, eles estão em diálogo. Às vezes eles concordam, às vezes eles geram um tsunami, né, um conflito. Então, é basicamente isso, se eu puder né, resumir em uma frase aí. Entre as coisas que você menciona durante a sua
autoapresentação, uma que me chama muita atenção, e eu tenho muitos amigos que são músicos e compositores, mas uma que me chama especialmente a atenção é o fato de que você tem um interesse muito vivo por aquilo que acontece no ambiente do cancioneiro popular. E aí eu tenho acompanhado a sua produção nos anos para cá, e isso me surpreende até agora o fato como você estabelece diálogos férteis com o cancioneiro clássico popular, de Noel Rosa a Caetano Veloso, passando por Tom Jobim e outros. De onde vem esse seu interesse e como você se nutre disso na sua própria produção, como sua produção criativa se nutre desse ambiente que é o cancioneiro, historicamente falando, né, de Noel até coisas que muito recentemente foram produzidas no ambiente do cancioneiro. Então, João, em primeiro lugar, eu vejo isso como a origem, né? A origem, a fonte. Então, o Rio de Janeiro é uma capital da música popular, não da música erudita, né? O Rio de Janeiro não é vanguarda em música erudita, nem de perto, tá? Mas ele é um celeiro da música popular, foi e mais ou menos continua sendo, né? Meu pai costumava falar que 80% da música do Rio, né, ela veio ali do Rio antigo, né, do centro e do subúrbio, né? Então, das escolas de samba, de todas aquelas agremiações pré-escola de samba e tal. Minha avó é de Vila Isabel, minha avó materna, entendeu? Então ela deve ter cruzado com Noel Rosa. Quem nasce lá na vila, nem sequer vacila ao abraçar o samba. Que faz dançar os galos do arvoredo e faz a lua nascer, nascer. Certamente, entendeu? Mas, enfim, então, em primeiro lugar, essa é a fonte, né? Aí, quais as maneiras de se trabalhar com isso? Então eu tenho muito interesse nisso, eu acho que é uma fonte muito rica. A música popular, ela é pródiga em criar sínteses, né? Então, uma melodia do Nelson Cavaquinho, por exemplo, Juízo Final, ela não é menor do que uma melodia erudita. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Pelo contrário, eu acho ela fascinante, eu acho uma pérola, uma obra de arte, tá? Da concisão e da síntese. Então, eu acho que a música popular é isso. E a síntese é importante para o cérebro, né? Já que o cérebro tem suas limitações. Então, é isso que me fascina. Aí já, né? Então, a gente falou da fonte, por um lado, a fonte, a origem, né? Vem da criação, da herança. Por outro lado, tem essa coisa mais conceitual que também me interessa, né? Do que as músicas populares, não é só uma, mas o que elas fizeram e que me atrai, né? Então, a primeira coisa é essa questão da concisão. E há uma ponte, vou fazer uma digressão aqui, com certa música erudita, certa, não toda, tá? Particularmente na segunda escola de Viena, tem um compositor chamado Anton Webern, né? A segunda escola de Viena é começo do século XX, mais ou menos ali, as 3 primeiras décadas do século XX, basicamente, né? Depois o Elberg, o Webern e o Schoenberg. Depois o Berg falece, depois o Webern, depois o Schoenberg, cada um em uma década, dos anos 30 aos 50. Mas a segunda fase deles, mais ou menos, foi o atonalismo livre, né? Depois de um romantismo tardio. Assim. Eles estão vindo ali do Wagner e tal. Então, no atonalismo livre, eles criam obras pequenas também. É conciso, é sintético e é maravilhoso, entende? O Weber
O Schoenberg também tem obras curtas no início, ele quer sair disso. Mas o Weber, ele tem, tipo, quartetos de cordas que tem movimentos que cabem numa página só. A partitura cabe em uma página só, entende? Tem movimentos que tem 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos. Então, aí você pega, por exemplo, uma faixa dos Beatles, às vezes tem menos de 2 minutos. Então, essa concisão, e aí você junta com uma coisa da total atualidade agora, século XXI mesmo, em que o time frame, né, da atenção das pessoas é muito curto, né? Então, a pessoa de 15 em 15 segundos vai pegar o celular, não consegue conversar com você, né? Se você for essa criatura em preto e branco, né? Entende? Então, porque eu digo às vezes, é música, tudo bem, é som, é material, é procedimento, mas é o cérebro. A gente está fazendo cosquinha no cérebro de quem ouve. Esse é o trabalho, né? O trabalho é lidar com o cérebro alheio. Em último nível, em última instância, o trabalho é esse. Então, que cérebro é esse? Adianta eu fazer uma música incognoscível, ininteligível, que não pode ser compreendida, cansativa, sacal, que não pode ser absorvida? Então eu estou trabalhando com isso. Eu quero trabalhar com os limites do cérebro sem subestimar as possibilidades do cérebro, né? Então, a canção popular é um arquétipo, vamos dizer assim. É um arquétipo muito forte no imaginário de, não vou dizer todas as culturas, porque eu não conheço todas, deve ter culturas que não têm canção, mas em muitas há, né? Então é um troço até que foge de etnocentrismos, né? A gente pode absorver de várias culturas, é o máximo isso, né? Estar no mundo, poder ouvir uma canção etíope, do Marrocos, do Vietnã, sabe? Ouvir uma canção do Marrocos e ficar louco, achar que você está na Bahia. Entende? Ouvir uma canção do Mali e falar: caraca, esse é o avô do blues. Para tudo. Então, a canção, João, é um tesão, né? É fascinante, João. Então, o que acontece? Na prática, aí tem as formas com que a gente trabalha no mundo. Então eu tenho 2 trabalhos, essencialmente. Um de composição, bem-sucedido, e que tem emprego, e que tem instituições, e que tem, né, prêmios e tal. E um trabalho meu que é de piano popular, que é subterrâneo, mas tem muito mais views do que o meu erudito, né, mostrando que, né, a gente, mesmo que a gente esteja gravando dentro de casa, de forma amadora, na pandemia, as pessoas têm muito, em geral, têm muito mais interesse em ouvir, né, o popular, materiais que elas
com os quais elas podem se relacionar mais diretamente. Então, se eu estou tocando piano popular, o empréstimo é direto. Eu toco uma canção do Tom Jobim, do Nelson Cavaquinho, do Chico Buarque, do Caetano Veloso, da Sade, do John Lennon, dos Beatles, etc. Já se eu estou compondo, né, como a gente diz em composição musical, em tempo diferido, entre aspas, significa quando você compõe a longo prazo e não algo improvisado, porque ao piano é praticamente improvisado. Eu atualmente, em pandemia, eu não fico uma semana pensando numa música, eu penso na música um dia e gravo, entendeu? Inclusive, eu tenho dificuldades físicas, né? Porque eu tive tendinite crônica na mão direita com 20 anos de idade. Eu estou com 44. São 24 anos de acupuntura me dando suporte para continuar tocando. É um certo milagre. Eu não consigo estudar arpejos, escalas, sabe? A técnica do piano erudito. Não tem como. O que eu toco é o que o meu corpo pode fazer, assim. Então esse trabalho é assim. Já quando eu estou compondo música escrita em tempo diferido, ou seja, eu posso hoje pensar uma coisa, amanhã pensar outra, daqui a uma semana refazer 200 vezes, se eu quiser, aí o trabalho é completamente diferente. Eu tenho a chance de pegar um material popular e revirá-lo e repensá-lo tá. Mas frequentemente nesse campo da composição musical, nas minhas últimas obras, vou dizer praticamente em todas desde 2014, eu pego uma melodia do popular e transformo ela a ponto de ficar irreconhecível. É como se fosse um DNA. O DNA está lá, sempre lá, e eu sou purista com isso, eu não altero as notas. São as próprias notas da melodia de uma certa canção que eu seleciono, e o DNA vai estar lá em toda a obra, eu posso mostrar na partitura, só que é como se fosse uma argila, eu manipulo ela tanto que você não consegue ver o DNA. Ou seja, é algo com muita organicidade, né? Ou seja, eu vejo a testa do João, o ombro do João, a orelha do João. Eu não estou vendo o DNA do João, mas o DNA está ali, está em tudo. Então é dessa forma que eu trabalho. Não é a única forma de eu trabalhar, mas é uma forma que gera muita coerência para o meu ouvido e me dá muita liberdade, porque a partir do momento que eu parto desse DNA e mantenho esse DNA na obra inteira, por exemplo, se é uma obra com vários movimentos, 4, 5, 6, todos vêm do mesmo DNA, então eles fazem sentido juntos, mas sem que eu tenha que me esforçar. Isso, inclusive, eu falo para os alunos, essa não é a única maneira de compor, mas é uma maneira, tá, que eu trabalho. Olha, eu garanto a coerência desde o início, em vez de pensar na coerência, ter que me esforçar para garantir a coerência ao longo do processo, né? Então, garantindo desde o início, me mantendo, entre aspas, fiel a esse material original, eu fico totalmente livre para fazer qualquer coisa.
Porque, então, um movimento é uma coisa, o outro é outro, o outro é outro, o outro é outro, mas todos partem das mesmas matérias-primas, né? Ou da mesma matéria-prima. Falando concretamente, eu sei que eu estou me alongando, mas só para ser Não, bem... manda ver, manda ver. Falando concretamente, essa matéria-prima original em cada obra pode ser justamente as notas de uma melodia. Então, Eu já chamei isso, conversando com você em mais de uma ocasião, de um tipo de procedimento que parece, ao mesmo tempo, baseado em uma espécie de extração metonímica muito fragmentária, extraído de processos semi-acabados ou acabados, e em muitos casos bastante canonizados. É o caso do que você faz, por exemplo, com sambas de Noel Rosa e com outras peças da música popular, e ao mesmo tempo, de um procedimento enfim, que é altamente limítrofe, o limite, assim, ao ponto de você... Quer dizer, ele conserva uma parte dele parece basear-se em extração de fragmentos bastante estáveis na história do cancioneiro, e uma outra parte parece completamente voltada para um tipo de experimentação que conduz aos limites da fisiologia da escuta, em termos de reconhecimento de entidade. É isso. Não dá para reconhecer. Não, depende da obra, claro, mas por exemplo, uma obra que nem Os Cinco Sons para Noel Rosa, de 2014, Isso. a brincadeira justamente foi, ao longo dos 5 movimentos, eu trabalhar tudo entre o arranjo, em que você consegue reconhecer a melodia, e uma criação que está tão longe do original que você absolutamente não consegue reconhecer. Então, dos 5 movimentos, você tem 2 arranjos. Neles eu preservo a melodia. Tá? Apesar de, claro, não tem nenhum purismo. No primeiro, num dos arranjos, eu levo a saturação, né? O máximo de som possível, do mínimo ao máximo. E no outro, eu invento um Noel Rosa polifônico, né? Como se fosse um híbrido de Noel Rosa e Bach, entende? Uma coisa assim, e música de rua. Assim, mas sem mudar o original, né? A melodia está ali, você consegue reconhecer. Agora, em outras obras não dá para reconhecer. Por exemplo, em G de 2018, que é um quarteto, não é de cordas, eu pego a melodia de Lamento Sertanejo e eu exponho ela tão rapidamente e eu sobreponho, né? Eu faço ela tocar 4 vezes, uma em cima da outra, e tão rapidamente que é impossível de ouvir o original. Mas o original está ali. Se você olhar a partitura, nota a nota em cada instrumento, você vai ver que são as notas da melodia.
Em outros casos, eu faço uma filtragem das notas da melodia. Ou seja, se eu quero um material mais puro, é como se fosse assim, a diferença entre uma fruta inteira e uma fruta desidratada, né? Aí eu desidrato o material original e eu trabalho com isso. Então, por exemplo, nas minhas 2 últimas peças, eu estou trabalhando a partir de prelúdios de Bach. Tá? Então, é uma peça para acordeão solo, que vai ser estreada por um acordeonista sérvio chamado Luka Lojpičić, em 2022. Então eu parti de um prelúdio de Bach, mas aí eu não usei todas as notas, eu sequei, filtrei as notas, mostrando qual a ordem das classes de altura, a gente diz tecnicamente em música, que o Bach usou nessa obra. Aí eu construo a minha obra inteira em cima delas. Tá? Manipulando, mas não mudando. Só olhando ela da esquerda para a direita, depois olhando ela ao contrário, que a gente chama de retrógrado em música. Depois botando da esquerda para a direita e ao contrário, ou seja, simetricamente, sobrepondo. Enfim, né, você vai colando para obter outras coisas. É muito fácil de entender, né? A metáfora é como se fosse arte de reciclagem. Você tivesse um monte de garrafa de suco, né? E você fizesse uma cadeira. Então, é uma cadeira, mas é uma cadeira feita de garrafas PET, né? Por exemplo. Deixa eu lhe perguntar algo sobre o qual eu tenho curiosidade, porque dentro do imenso acervo e variado acervo que você pode recorrer em termos de tanto de música popular quanto da história da música erudita, você consegue me informar qual é precisamente a informação que lhe permite fazer a seleção do material? Então, isso é interessante. Por enquanto, tem sido de maneira muito espontânea, João. Então, né, foi natural usar Noel Rosa por conta do seu papel original, né, de fundador, um dos fundadores da canção moderna brasileira, enfim, um título qualquer que a gente queira dar, né? Às vezes, por exemplo, o Ensemble Abstrai me pediu, né, o Pedro Bittencourt, saxofonista, professor da UFRJ, grande amigo, me pediu uma obra para uma série que vai homenagear o Hermeto. Daí eu peguei um tema do Hermeto, entende? Agora, tem sido, a fonte tem sido um pouco, até onde eu posso dizer, escolhida espontaneamente, tá? Então, de repente, eu comecei a usar Bach. A única coisa que eu posso te falar em termos de oportunidade, ao escolher isso, é que eu posso citar a obra original. Então, eu posso citar um prelúdio de Bach, entendeu? Que ele vai ser da mesma família, que eu estou pegando o mesmo material. Então, isso pode orientar a escolha. Em geral, é uma música que eu gosto. Por exemplo, entendeu? Tem esse lado. Então, por exemplo, o Bach, os prelúdios de Bach que eu uso, que eu tenho usado, que eu usei nas 2 últimas obras, foram dos prelúdios que eu mais gosto, que no caso são os prelúdios em tom menor do primeiro volume do tratado do teclado bem temperado, né? Que era traduzido como cravo bem temperado, tá? Agora eles traduzem como teclado bem temperado. Então, são as obras que eu mais gosto de Bach. Então, eu quero que venha dali. É como se fosse uma linha, né, o João? Ou seja, eu saio de uma música que eu gosto para continuar fazendo algo que eu gosto, né? Como se fossem as flores, os frutos e os ramos de um tronco, né, interessante da história da música. Claro, é pessoal isso, né? Interessante na minha visão, claro.
Então, basicamente, eu queria saber mais ou menos em que níveis era estabelecida a seleção do material. Não, então, mas diretamente o material... Importante você saber só uma coisa que eu esqueci de falar, porque é muita coisa. Em geral, nessas obras, desde 2014, o que eu uso do original são as classes de altura, ou seja, as notas. Tá? E eu deixo o ritmo livre. Existe uma razão para isso. Ou seja, livre que eu quero dizer, eu vou construir o ritmo. Existe uma razão para isso. Tá? É porque eu considero que nós todos, tá? Eu sou uma pessoa dentro desse fluxo, que a gente vem de uma herança de percussividade, né, no Brasil. Então, existe uma herança de percussividade muito sofisticada na música brasileira. Então, não me interessa limitar o ritmo, entendeu? Eu limito as alturas para que eu possa fazer sempre um experimento rítmico, tá? Com o que eu estou fazendo. Então, minhas obras, elas sempre têm experimentos rítmicos e tal, e aí, é claro, aí pode ser mais complicado falar aqui, porque aí, às vezes, é muito técnico. Mas, em geral, isso vem da música popular brasileira, da percussividade brasileira, com a sua matriz africana, sua matriz ibérica, sua matriz indígena, tudo, né? Já que você mencionou esse assunto, eu tinha conversado com você que eu queria lhe perguntar sobre João Gilberto, que faleceu há pouco tempo, e em diversas conversas que nós tivemos, eu noto sua admiração por João Gilberto. Eu queria lhe perguntar como você entende a importância de João Gilberto na história do cancioneiro, em geral, e... Quem sabe por outros onde são. Mas eu não sou para ouvir eu sempre o mesmo com vontade de sambar. Porque não sai desse toco. E é só no som que eu sinto prazer. É só no som que eu sinto prazer.